Já ouviu falar em níveis de candle? Não? Então vem comigo. Salve, salve tropa! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre níveis de candle. Para que servem os nossos níveis de candle? Com eles, a gente vai conseguir fazer marcação do nível que a gente quiser. Então, muita gente gosta de operar, por exemplo, quando rompe ali 50% do corpo da vela, uma região de suporte ou resistência. Com essa ferramenta de níveis de candle, você vai conseguir configurar para que ele mostre exatamente essa região de 50%, mas você não fica só preso a 50%. Você pode ver 20%, 70%, 40%, enfim, o nível que você quiser. E não só na vela do time atual, mas também do time superior ou aquele que você preferir. Então vamos para a tela que você vai entender melhor como funciona. Vamos vir aqui no nosso painel, pegar o níveis de candle, arrastar para dentro do nosso gráfico, vir aqui em parâmetros de entrada e aqui a gente vai conseguir ter acesso a todos os nossos inputs que a gente vai estar configurando da melhor forma. Então o nível de candle, o que ele significa? Com ele a gente consegue medir os níveis de cada candle, seja ele do time atual, do superior ou algum time específico. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer isso aqui, né? Vamos supor que tem uma região aqui, né? Essa região, e você só pega o pullback, throwback, se a vela anterior tiver rompido, por exemplo, 50%, 40%. Para não ficar no olho aqui, será que rompeu 50%? Será que rompeu 40%? A gente vai utilizar a nossa ferramenta. Então, eu vou colocar ela aqui dentro do nosso gráfico, níveis de candle, parâmetros de entrada, aqui, ó. Vou deixar o atual, vou deixar o nível que eu quero 50, mas você pode estar colocando, por exemplo, 40, você pode estar escrevendo aqui 30, 80, 70, enfim, o nível que você quiser ver. Eu vou querer ver o de 50%. Em referência do traçamento, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar do pavio da vela, então ele vai medir toda a movimentação que esse candle fez de pavio a pavio. Se eu quiser saber só o rompimento do corpo, eu clico aqui e altero para corpo da vela. No meu caso, eu vou deixar o corpo da vela, porque eu quero saber quantos por cento do corpo que fez o rompimento dessa zona. Beleza. Traçar em quantas velas? Eu quero saber só da última, então eu vou deixar 1. Representação visual dos níveis. A gente pode colocar uma bolinha para ele representar esse 50% ou uma linha, tá? Uma pequena linha. Eu vou deixar aqui no modo linha. Aqui a cor você escolhe a que você quiser. Estilo da linha, eu vou deixar a linha sólida, mas você pode também estar alterando aqui para a forma que preferir. A espessura da linha ou do ponto, vou deixar em 2. E aqui em marcações no plano de fundo é para ele ficar por cima ou por baixo essa marcação. Então eu vou deixar aqui por enquanto não e vou apertar um OK, ó. A gente consegue ver que ele já fez o traçamento aqui, ó, que aqui era o 50% desse candle. Então já consigo de forma muito prática saber que ele rompeu essa região aqui, ó, mais de 50%. Então 50% tá aqui. Quando a próxima vela veio aqui para fazer o pullback, ela bateu e já confluiu com 50% de rompimento da vela anterior. Assim que ela fechou agora, vocês viram que saiu o traço daqui e veio para essa vela aqui. Por que ele fez isso? Porque aqui, ó, nos inputs que eu coloquei em traçar em uma vela e do time frame atual. Então se eu colocar, por exemplo, duas velas, ele vai pegar aquela lá também. Ó, vou dar um OK aqui, ó, e vocês podem ver, ó, ele traçou nessa e traçou nessa agora. Se eu colocar 3, ele vai traçar dessa aqui também e por aí vai. Mas para mim eu gosto de utilizar sempre na vela anterior, que para mim é o que importa. Outra coisa que a gente pode fazer também, né? A gente pode vir aqui e adicionar, por exemplo, o indicador de blocos junto com ele. Vou vir aqui no indicador de blocos, vou traçar o bloco do superior, então seria do M15. Beleza, ó, ele traçou aqui, ó, os dois blocos de M15. Aqui no M15, se eu quiser que ele trace os 50% lá do M15, sem eu precisar ver onde fica os 50% dele, é só eu vir aqui em níveis de candle e adicionar mais uma vez ele. Só que dessa vez nos parâmetros de entrada, eu posso configurar para ele traçar do time superior. Então ele traçando do superior, eu já consigo colocar aqui, ó, 50% ou a quantidade que eu quero ver do nível. E dessa vez eu posso colocar aqui, ó, pavio da vela. Então ele vai pegar toda a movimentação de M15. Normalmente, quando tem uma vela de força no M15, no time superior, os 50% tende a ter uma reação muito forte. Então a gente vai deixar aqui, por exemplo, ó, pavio da vela. Dessa vez ele não vai medir o corpo da vela os 50%, e sim de pavio a pavio, onde fica os 50% dessa movimentação lá do M15. Então deixa aqui superior, 50%, pavio da vela. Dou um OK e tá lá, ó, ele marcou aqui, ó, pegando dessa região até essa região, aqui fica os 50% dessa vela de M15. Ó, por exemplo, agora, tropa, a gente tem essa região aqui de cima. Podem ver que a marcação ela já foi alterada, né? Agora ele fechou essa de M15, então ele traçou aqui os 50% dessa do M15 e os 50%
50% do corpo dessa aqui do time atual, que é M5. Então eu sei que aqui eu tenho 50% do corpo do M5 que fez o rompimento para cima, e aqui, ó, nesse traço maior, eu tenho do M15, de pavio a pavio. Então aqui eu tenho duas boas regiões de compra utilizando essa forma que eu passei para vocês. Lembrando que existem várias formas e eu recomendo que você explore a ferramenta e veja qual faça mais sentido para você. Então aqui eu estou utilizando 50% do corpo no time atual para ver a questão do rompimento e estou utilizando 50% de pavio a pavio do time superior. Então, por exemplo, se para mim essa vela viesse aqui nessa marcação e tocasse, seria uma boa entrada para a compra. Por quê? Porque ele já fez um rompimento do corpo de 50%, tocaria na minha marcação. Se ele viesse um pouquinho mais abaixo, eu tinha outra região aqui também, que é os 50% do M15, que é o time superior, então daria uma confluência legal para estar realizando uma operação de compra. E você pode estar utilizando essa ferramenta, por exemplo, com multipavios, você pode estar utilizando junto com pullback, junto com pavio isolado, tudo isso vai dar mais confluências para suas análises. Tamo junto e até a próxima aula.